Pessoal, a política brasileira tá um verdadeiro tsunami, tá? Notícia terrível acabou de ser confirmada contra Luiz Inácio Lula da Silva, pegou o Brasil inteiro de surpresa e deixou principalmente a esquerda completamente desesperada. Eu vou trazer aqui essa bomba que acabou de ser divulgada, confirmada aqui neste exato momento, a notícia fresquinha que acabou de sair do forno. Já vim aqui na velocidade da luz para trazer essa notícia bomba e vocês vão ficar de queixo caído no que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês. Além das várias informações, uma notícia mais impactante que a outra que eu separei para deixar você muito bem atualizado, e vou trazer tudo de forma rápida, breve, bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam, bem rapidamente. Só, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente aí que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não tá inscrito aqui no nosso canal, não faz parte da nossa família. Então eu convido você, se você quer ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado, se inscreve aqui embaixo no canal, tá? É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clicou em cima automaticamente e ó, é gratuito, vocês não pagam nada para estar inscrito aqui no nosso canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem, porque a informação é extremamente importante que eu vou trazer aqui, que acabou de ser confirmada contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer daqui a pouquinho, porque logo de cara, gente, eu preciso trazer aqui um vídeo, colocando aqui na tela para todos vocês. Gente, isso aqui, se ficar comprovado, é gravíssimo. É muito, mas muito grave, gente, porque segundo a informação divulgada aqui pela Revista Oeste, o Mauro Cid mudou versão, tá, sobre trama, sobre ameaças de prisão de Moraes, tá? A matéria tá aqui, eu vou trazer ela completa e explicar os detalhes. A quebra do sigilo da delação premiada de Mauro Cid nesta quarta-feira, ou seja, o Alexandre de Moraes autorizou a quebra do sigilo da delação premiada do Mauro Cid, e nela revelações bombásticas vieram à tona. E uma delas é essa questão, que ele pode ter sofrido ameaças de prisão ele acabou tendo que mudar ali a sua versão. Então revela que o ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro alterou a sua versão sobre aspectos centrais do suposto esquema golpista durante uma audiência em que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prendê-lo, tá? Cancelar o acordo de colaboração e avançar em investigações que poderiam envolver seus familiares. No dia 21 de novembro de 2024, o tenente-coronel compareceu ao Supremo Tribunal Federal sob pressão, depois de um pedido da Polícia Federal e um parecer da PGR que recomendava sua prisão por violação dos termos de acordo de delação. Gente, ele estava sendo ameaçado de prisão, tá? Aí pediram para que ele voltasse e fizesse uma nova delação, participasse de uma nova audiência. A audiência foi presidida pelo próprio Moraes, que abriu sua fala com as seguintes palavras: vamos começar de forma bem direta, tá? O que caracteriza o meu estilo. Em seguida, Moraes deixou claro que aquela era a última chance para que Cid falasse a verdade. Gente, que terrorismo psicológico passou o Mauro Cid nessa oitiva, meu Deus. Naquela ocasião, o tenente-coronel declarou que uma reunião realizada em novembro de 2022 na residência do general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na campanha da eleição de Bolsonaro, tinha como propósito criar um caos social, o que justificaria uma intervenção das Forças Armadas para manter o presidente no poder. Antes, o tenente-coronel afirmava que a reunião era apenas um encontro casual de militares que desejavam tirar fotos com Bolsonaro e Braga Neto. Aí, depois dessa pressão, ele mudou ali a sua versão. Cid também alterou sua explicação, tá, sobre a saída antecipada do encontro dos tenentes-coronéis Rafael de Oliveira e Hélio Ferreira Lima com Braga Neto, ocorrido no dia 12 de novembro de 22. A princípio, ele alegou que deixou a residência de Braga Neto porque tinha compromissos a cumprir no Palácio do Alvorada. No entanto, em seu depoimento a Moraes, né, na sua nova versão, depois da pressão, queria ser preso, né, ele mudou. Cid admitiu que foi o próprio Braga Neto quem solicitou que ele se retirasse de sua sala, depois de os militares presentes começarem a discutir planos de conspiração contra Lula. Quando entrou no nível das ideias, Braga Neto interrompeu e falou assim: não, o Cid não pode participar, tira o Cid, porque ele está muito próximo ao Bolsonaro, disse. O delator afirmou que durante o encontro na casa de Braga Neto foram discutidas estratégias para gerar tumulto e assim forçar as Forças Armadas a apoiarem o golpe de Estado supostamente planejado por Bolsonaro e seus aliados. Supostamente, é sempre assim, né, gente? Supostamente aconteceria.
poderia. A gente não vê nada de concreto nessas delações, né? Na reunião, se discutiu novamente a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse o estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante, tá? Diz o termo da reunião. Lembrando que estado de sítio, isso aqui tudo, gente, passa pelo Congresso Nacional, ainda falam em golpe, né? Cid também alterou sua explicação sobre as mensagens recebidas em seu celular, nas quais militares solicitaram 100 mil no final de 2022. A princípio, ele afirmou que o pedido era feito quase como uma brincadeira, né? Que foi o objetivo seria financiar a ida de pessoas para os acampamentos em frente ao QG do Exército. No entanto, durante a audiência com o Moraes, depois, né, de ser ameaçado de prisão, ele mudou sua versão e declarou que não sabia o motivo exato por trás da solicitação do dinheiro. Ele declarou que, diante das informações reveladas pela investigação, acreditava que o valor poderia ser destinado a ações contra Moraes, né? Poderia. Nossa, gente, é sempre assim, ó. Acreditava que poderia, tá? Nunca é um fato concreto. Eu fico impressionada. Ou seja, o Mauro Cid não confirmou absolutamente nada. Olha, poderia ser por isso e isso. Olha, pode ser que seja para isso, aquilo. Eu tô impressionada, gente. Eu quero ver o que o STF vai fazer com esse relatório. Cid também relatou que tentou obter os 100 mil com direção do Partido Liberal, mas o repasse foi recusado. Posteriormente, segundo sua versão, Braga Neto conseguiu dinheiro com pessoas ligadas ao agro e pediu que ele entregasse o valor ao tenente-coronel Rafael de Oliveira. O dinheiro em espécie teria sido transportado em uma sacola de vinho e aquela versão que a gente já tá careca de saber. Gente, o terrorismo psicológico que passou o Mauro Cid durante toda essa delação, tipo... Sabe, a gente tenta se colocar no lugar da pessoa. Você tá ali sendo ameaçado de prisão. Você pode pegar 30 anos de prisão. Você pode pegar 40 anos de prisão. O seu pai pode ser preso. A sua mulher pode ser presa. Sua filha pode ser presa. É aquele terrorismo psicológico. Gente. O cara ficou maluco. O cara ficou louco. Meu Deus do céu, gente. Como que funciona a justiça brasileira? Isso é um lixo. É o esgoto da justiça brasileira. Gente, perdão, mas é só um pensamento solto. Que barbaridade. Que barbaridade. E tem mais, não para por aí não, gente. Olha só que coisa grave que foi divulgado aqui também. Moraes grampeou o telefone e monitorou Cid após omissão em delação. Tá aqui, ó, em novembro de 2024, após a Polícia Federal apontar para omissões, ou seja, eles perceberem que o Mauro Cid estava escondendo ali algumas informações, o acordo de colaboração do Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou que os telefones do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro fossem grampeados. O ministro também determinou que a PF monitorasse monitorasse as visitas recebidas por ele, até que fosse realizada uma audiência para que ele explicasse as omissões. A decisão é de 19 de novembro daquele ano, tá? Dia em que Cid prestou um depoimento à Polícia Federal em que foi constatado pelos agentes supostas contradições nas afirmações do delator. Na mesma data, a autoridade policial, consignando, né, que o contexto dos elementos probatórios identificados revela que o colaborador omitiu algumas informações, o Moraes, então, do STF, o ministro, tomou essa decisão de grampear, para vigiar mesmo, né, todos os passos, todas as falas do Mauro Cid. Vocês, teve uma confusão hoje, tá? No momento em que o Nicolas Ferreira saía ali do Congresso Nacional, ó, Nicolas Ferreira defende Bolsonaro e bate boca com um homem que disse que Bolsonaro vai ser preso. Tá? Ele está saindo ali do Congresso e que um eleitor de esquerda gritou: Bolsonaro vai ser preso. Aí houve uma discussão ali entre os dois. Vejam só o momento. Não, a orientação é uma conversa privada e a gente não vai dar declarações. À tarde provavelmente deve ter algo que um momento que a gente vai falar, né, Ju? 15 horas coletiva de imprensa com todos vocês. Bolsonaro vai estar junto, deputado? 15 horas. Bolsonaro vai participar? Não vai. Aqui, ó, neste exato momento alguém grita ali do lado: vai ser preso, hein? Reparem. Bolsonaro vai participar? Não vai. Entra lá do outro lado da rua, chefe. Quer uma lista? Quer uma lista? Aí o Nicolas Ferreira pergunta: preso pelo quê? Aí o cara aqui, ó, com certeza deve ser o eleitor de esquerda, tá dizendo: olha, você quer uma lista? Então, ele tem vários motivos pelos quais o Bolsonaro pode ser preso, né? E o Nicolas continua: Quer uma lista? 272 páginas. 272 páginas. Ó, Nicolas, foi por esconder dinheiro na cueca que o Bolsonaro vai ser preso? 272 páginas, chupeta. 272 páginas. 272 páginas, chupetinha.
272 páginas, dá uma lida lá. Falou, meu irmão. Que situação, hein, gente? Falta de respeito, né? Eu fico impressionada, Ou seja, né, basta para esse cidadão aqui, basta ali aquelas 272 páginas, né, segundo os principais juristas do país, sem nenhuma prova concreta para determinar a prisão de uma pessoa que pode ser inocente. É muito grave, né, gente, tá? Então, essas foram as últimas informações, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo feito, preparado, elaborado, gravado com bastante amor e carinho. Até o nosso próximo encontro. Acontecendo é muito grave, né? Mais um capítulo dessa maluquice que a gente, infelizmente, tem visto aqui no nosso país e todos os abusos de autoridade. E essa denúncia da PGR não traz, assim, nesse sentido, é mais um capítulo dos desmandos. A primeira questão é toda a questão processual, Geise, e os parlamentares têm trazido isso à tona, né? A questão toda tudo aquilo que a gente já sabe. O foro, por que essas pessoas estão sendo julgadas pelo STF, não é o foro adequado? A outra questão é a imparcialidade. Um juiz que se sente vítima e é o acusador, que não faz nenhum sentido. A questão dos processos que não estão sendo individualizados, tudo aquilo que a gente já viu acontecer, mas isso já aconteceu com os réus do dia 8 e simplesmente a gente viu esses abusos de autoridade levando essas pessoas a terem condenações absurdas. Mas nessa nova denúncia, ao analisar ali a denúncia da PGR, algumas coisas saltam aos olhos. Em primeiro lugar, a questão de que eles tratam a opinião como um crime realmente de violência, o que é uma maluquice, né? E vai totalmente contra o que prega a nossa Constituição e a liberdade de expressão. Então tudo é muito baseado nisso. São as lives, né, do presidente, são palavras, são as reuniões, o que é dito ali, que no final das contas, a questão do questionamento das urnas, tudo isso leva ao 8 de janeiro. E o 8 de janeiro seria o ato executório do golpe. Porque, para lembrar, pelo nosso Código Penal, você planejar não é crime. Então eles precisam de fato do golpe, do ato executório. E aí é como se todas essas palavras ditas, né, tudo que foi feito até ali, dessa maneira, ou seja, carece total de fundamento, isso levou ao golpe. Isso levou ao que aconteceu no 8 de janeiro. E isso, dentro do processo, explica por que essas pessoas sofreram penalidades tão fortes. Porque se aquilo ali não for considerado golpe, todo o resto cai por terra. Então, assim, é muito triste ver um documento sem provas, muito baseado numa delação, na delação do Cid, e sendo que o próprio Cid falou, a gente viu as palavras do próprio Cid, de que não adianta, eles não estão interessados na verdade. O Alexandre de Moraes já tem tudo ali pronto, ele já tem a sua própria verdade, né, o Alexandre, e que, portanto, eles não querem saber. Eles querem que as pessoas corroborem os fatos que ele já tem prontos. Então, tudo baseado nessa delação, que, vamos lá, o próprio STF fala que alguém preso como o Cid, sem ser condenado, que esse tipo de delação é uma tortura. Então, assim, são tantos absurdos, mas infelizmente o que a gente vê é absurdo atrás de absurdo. Da prisão, bom, enfim, tudo desde esse processo ali, desde 2019, e infelizmente eu não vejo que vá mudar alguma coisa nisso agora, enquanto a gente não tiver um Congresso que de fato coloque rédeas no Judiciário. Então, para isso a gente precisa de um novo Senado, ou de fato o povo em massa na rua, porque a gente sabe que isso também mexe com os parlamentares. Jorge Serrão, a situação de fato é bastante complicada, para dizer o mínimo, a respeito aí de todos os abusos de autoridade. É curioso porque uma das acusações é a abolição violenta do Estado, e eles também se referem a como se estivessem armados, né? Então é realmente assim, extremamente curioso ver as denúncias, as acusações sem provas concretas. O jurista André Marcília, que esteve conosco aqui no programa Jornal da Oeste, ele inclusive veio a público e falou que, do ponto de vista jurídico, tudo que foi apresentado naquelas 272 páginas é extremamente frágil. O poste fez xixi na cabeça do cachorro. Mais uma vez no Brasil, estamos assistindo a um espetáculo dantesco de injustiça. Qualquer pessoa de bom senso sabe que o 8 de janeiro não representou nenhuma execução de tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder.
O que houve ali na Praça dos Três Poderes foi uma baderna com destruição de patrimônio público. Agora, quem deixou aquela baderna acontecer? O responsável por isso é fácil de apontar: Luiz Inácio Lula da Silva, comandante em chefe das Forças Armadas, que não colocou o Exército para ocupar a Praça dos Três Poderes, que todo mundo sabia. A Agência Brasileira de Inteligência já tinha avisado 13 mil vezes que haveria uma manifestação. Lula não evitou a manifestação. Qual foi o interesse dele em não fazer isso? Aí a gente entende, porque no dia 12 de dezembro de 2022, na mesma data em que Lula foi diplomado no Tribunal Superior Eleitoral, aconteceu na noite daquele dia uma baderna em Brasília. E o então, que seria depois ministro da Justiça, senador eleito Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, declarou naquele dia que aquilo ali foi uma tentativa de golpe de Estado dos bolsonaristas para tomar o poder e impedir a posse do presidente Lula. As perseguidas, que não necessariamente estavam no evento do 8 de janeiro, acabaram condenadas. E estão aí, pegando penas altíssimas de 14 a 17 anos de prisão e acusadas da tentativa de golpe de Estado. A novidade de agora é que o cara que comandou tudo aquilo ali, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi Jair Bolsonaro. O que esse caso está suscitando é a utilização novamente no Brasil, de maneira esquisita, da chamada teoria do domínio do fato. Um elemento que foi usado no direito de Adolf Hitler, no tempo que Roland Fraser tinha lá o Tribunal Popular e condenava quem ele queria, tendo prova ou não. A prova era ele quem dava. Então, o que estamos acontecendo e vendo no Brasil é uma perseguição política que vai ter consequências políticas e jurídicas perigosas e lamentáveis. Para falar sobre a denúncia apresentada pela PGR contra Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, o Jornal da Oeste recebe o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, o deputado engrossou o coro pela fragilidade probatória do documento enviado ao STF. Segundo o parlamentar, a acusação carece de fundamento real e se baseia em uma perspectiva política e lógica que poderá, com o tempo, se tornar objeto de piada e deboche. Foi nesse tom que a oposição recebeu a notícia do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado Bibo Nunes, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, uma honra estar no Jornal da Oeste. É uma situação tragicômica. Daqui a algum tempo, alguns anos, com certeza, quando lembra de 8 de janeiro, que aconteceu no Brasil, que disseram que houve uma tentativa de golpe de Estado, alguns que houve golpe de Estado, será motivo de piada, de deboche. Não teve um canivete, um revólver, não teve um tanque na rua, não teve um líder, não teve eco em estado algum, em lugar algum. Um golpe de Estado é muito mais do que isso. É uma narrativa que só conseguiram levar adiante em cima de veículos de grande penetração à base do dinheiro. Aquela história do comunista: 1000 mentiras se tornam uma verdade. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. É isso que estão fazendo, porque qualquer criança, qualquer dicionário do mundo, pergunte o que é um golpe de Estado. Ou então, uma tentativa de golpe de Estado. Não tinha um bodoque, uma funda, nada. Não teve um tiro para dizer que é um golpe de Estado. Como é que chegamos a esse ponto no Brasil? Porque nós estamos com o judiciário, não todo ele, mas principalmente o topo, o STF, totalmente contaminado. Contaminado com o ódio à política de direita. E aí eu digo o seguinte: quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos no Brasil hoje. Uma justiça que já fugiu pela janela. O que tem aí são questões pessoais, acusações sem fundamento, e agora essa denúncia de ontem é risível. 34 pessoas denunciadas. E olhe, baseadas em quê? Qual é o alicerçamento forte político? Não tem. Nós temos aí muitas suposições. Um relatório com simplesmente 884 páginas, aonde, pasmem, como não tem firmeza, tudo hipótese, hipoteticamente. A palavra possível, 207 vezes. É possível. Possibilidade, 47 vezes. Ah, teve possibilidade. Olha que absurdo. Teria ou teriam, 107 vezes colocado no processo. Hipótese ou hipotética, 25 vezes. Então, faltou algo plausível de fato. Mostre algo do presidente Bolsonaro ordenando uma gravação. Hoje, com a tecnologia que temos, é muito fácil achar uma gravação, um vídeo. Não tem nada.
nada que prove que o presidente Bolsonaro está envolvido. Não existe isso. Ele sempre disse, vamos jogar dentro das 4 linhas da Constituição. 2 anos, pouco depois, é que vem essa denúncia pela PGR. É lamentável, porque eu sempre respeitei e tenho que respeitar o Poder Judiciário. Mas é o poder que mais tem que ter bom senso, equânime, tem que ter aquele... esse é o poder que nós temos que respeitar sempre. E é um poder, hoje no Brasil, estou não opinando, mas é uma constatação. Peça para alguns ministros do STF saírem na rua, irem no restaurante, não no Brasil, nem se fala. No exterior, não conseguem. Por quê? Infelizmente, o Poder Judiciário hoje no Brasil, não generalizando, mas está numa situação muito difícil. Não tem como acreditar, não tem como dar credibilidade. Tanto é que o presidente Bolsonaro sempre disse, não estou nem um pouquinho, zero de preocupação com denúncia da PGR, que não imaginava que chegasse a esse absurdo. E do jeito que vai, com essa lei que nós temos aí, onde a política invadindo os tribunais, a justiça fugindo pela janela, tudo pode acontecer. Marina Helena, nós estamos com o deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, Bibo Nunes, reverberando conosco o indiciamento da PGR ao ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto golpe de Estado. Sua pergunta. Deputado, você falou algo que foi inclusive reverberado pelo ex-ministro, né, do STF, o Marco Aurélio Mello, que ele falou exatamente isso. Os nossos ministros não podem mais nem andar na rua, né, dados abusos. E ele cita apenas um dos abusos, que é a questão do foro em que essas pessoas estão sendo julgadas, né. Então, é uma loucura isso que a gente está vivendo. Mas, dadas todas as arbitrariedades que a gente tem visto, é difícil imaginar, o que eu gostaria de saber é como que se dá fim a isso, né? Então eu queria entender do ponto de vista do Congresso Nacional, o que de fato é possível fazer, porque as condenações já estão aí, então vocês agora estão lutando pela anistia, então como que está esse processo de anistia e em que pé está? Em segundo lugar também, por mais que a gente ainda tem o receio de ter uma anistia que seja barrada pelo STF, porque isso já foi feito com uma anistia presidencial, então como que o Congresso vai agir para, de fato, colocar um freio nesse judiciário? A gente precisa esperar 26, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, a anistia vai ser aprovada. O presidente da Câmara se colocou na campanha dizendo que vai pautar. Ontem saiu uma pesquisa no Congresso, na Câmara e no Senado, onde nós temos a maioria para aprovar a anistia. Quero anistia, mas não total, geral e restrita. Pessoas que depredaram, de fato, têm que ser punidas, mas dentro da lei vigente no país. Se não me engano, vocês me corrijam, quando tem uma depredação ao patrimônio público, a pena é de 6 meses de reclusão e multa. Que seja isso, porque nós temos aí pessoas condenadas a 17 anos de prisão como terroristas. Agora, qual é a solução? Antes de 2026, não vejo solução. Não vejo. Mas em 26, nós temos que mudar a formação do Senado. Porque quem pode punir o STF é só o Senado. Eu tive 5 ou 6 pedidos de impeachment, todos muito bem fundamentados que cabia impeachment. No final do ano passado, o presidente, como estava saindo, o Pacheco, estava saindo do Senado, ele colocou lá 6 pedidos de impeachment. No final do seu mandato, do Pacheco. Eram 5 pedidos de populares e 1 pedido meu. Eu tive um pedido que, pelo menos, entrou nos trâmites do Senado. Mas depois de muito tempo, e quero saber se vão levar adiante. Não, porque o Senado, infelizmente, essa é a verdade. Tem senadores com rabo preso, com culpa no cartório, que servem de capachos do STF. E um político não pode ser capacho de ninguém, ainda mais no STF. Enquanto não mudarmos essa formação de senadores capachos, que são, não estou generalizando, estou dizendo um número que pode impedir a votação de impeachment, é muito grande. Mas o presidente, esse que chegou aí ao Alcolumbre, espero que ele coloque em votação. Coloque em votação, pelo menos. É o mínimo, porque do jeito que está, o STF está comandando o jogo. Infelizmente, de uma maneira injusta e desleal, na minha opinião. Senhor deputado, na sua primeira fala aqui conosco, o senhor se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro falando que ele tinha dito que ele não ligou para esse indiciamento. O senhor teve contato com ele, conversou com ele, ele falou alguma coisa? Ele tinha preocupação zero, que não tem fundamento algum.
Então a preocupação dele era realmente, do ponto de vista jurídico, de novo, né, os juristas afirmam que há fragilidade e não há materialidade suficiente. Então as falas dele, a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao indiciamento da PGR era preocupação zero, é isso? Sim, sem dúvida. Porque sabendo que não tem fundamento, que não houve tentativa de golpe, olha, não houve, eu não vi nada, não mostram coisa alguma. Uma gravação do Bolsonaro, olha, vamos lá, vamos derrubar o Lula. Estão falando em envenenamento do Lula, que ordenou a execução do Lula. Tantos absurdos, baseados na sua maioria, e uma delação de um delator que constantemente está voltando atrás. Não disse isso, disse aquilo. E o que me surpreende mais é alguém da confiança do Bolsonaro, como é o caso do Mauro Cid. Eu várias vezes tive com os dois, e o carinho que ele tinha, a confiança do Mauro Cid, um tenente-coronel do Exército. Você que é do Exército, me desculpa, mas um tenente-coronel, ou deixar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E o que ele está fazendo aí, esse é outro que nunca mais vai poder andar na rua, Mauro Cid. Pô, se é um caso, morre então. Mas não faz o que está fazendo aí, pô. Olha o caos que está causando, uma pessoa de extrema confiança. E aí que dá a tristeza, porque a gente fica muito chateado, chocado, quando a traição e ingratidão vem do lado nosso, dos amigos, né? Por isso que eu fico muito chateado com o Mauro Cid se portar dessa maneira aí. Tem gente que acha que ele está sendo pressionado. Assim, toda a relação é na pressão. Não pode, em momento algum, dizer assim, ó, estou sendo pressionado, estão me obrigando. Claro que podia, né? Não tem isso. Ele é culpado, está considerado culpado, e quer atenuar a culpa dele, dedurando outros. É lamentável. Essas delações premiadas aí, para mim, não tem valor algum.